E eu vi que no teu Instagram tu dá aula, né? É diariamente que tu dá as aulas, né? Tu dá muita aula sobre anatomia, sobre... Tem a parte de anatomia. Você tem que, por exemplo, na necomaquiagem, você tem que saber a parte de anatomia da face. Pra você ter uma ideia, você pega um caso de uma pessoa que teve um acidente automobilístico, um acidente de moto. E o que compõe a anatomia? O que tu ensina para as pessoas? Ali é a parte óssea, né? Parte de face e a parte de crânio. Porque às vezes pode pegar, já vi muitos casos a pessoa morrer por projeto de arma de fogo, tomar um tiro na cabeça. Ah. Então ali você tem que saber, em termos de entrada e saída, né? Qual o osso que teve a fratura, ou os ossos que tiveram fratura. Para saber como é que ele é originalmente. Para você ter uma ideia como montar aquilo ali. Lógico que ali não vou pôr um osso novo, mas eu tenho que ter materiais para poder preencher aquilo. O tiro, ele causa muito estrago? É muito causa. difícil de arrumar? Dependendo do calibre. Tem calibre que não é caixão lacrado, não tem nem como fazer. E pois é, quando chega lá pra ti, tu já consegue sacar de cara se tem como resolver ou não? Hoje eu tenho. Mas às vezes eu até forço um pouco, porque é meio desafio, assim. Pô, dá pra arrumar, quero arrumar esse rosto, quero... né? Já teve algum... É qual foi o maior desafio que tu conseguiu melhorar, cumprir? Bom, teve essa menina, né, que foi uma coisa bem complicada. E... deixa eu lembrar aqui, teve um rapaz com um acidente de moto também. Bem, bem feio. Uns 20 e poucos anos, assim. Ele bateu de frente, tá mesmo ele de capacete, ele teve muita fratura, fraturou o pescoço. E danificou bem o rosto dele, em termos de fratura. Então, quando ele chegou pra mim, esse dia, ele tava com a mandíbula solta. Porque pelo impacto, por exemplo, se tem uma pancada na parte do occipital, né, que é um osso na parte de trás da cabeça, ele vem trazendo tudo, rachando tudo. Então pega temporal, pega a parte de esfenoide, orbital, às vezes, do olho, fratura maxilar, fratura mandíbula. Então você tem que ter os encaixes, às vezes sutura interna, para poder segurar, pelo menos, para a gente ter aquela pessoa ali na posição certa no caixão. E aí tu conseguiu resolver isso aí? É legal, consegui fazer. Por isso que eu te falei, às vezes vamos lacrar, não lacra. Mas eu falo, pô, deixa eu tentar pelo menos, tal. E para resolver como é que tu achou a solução para resolver esse caso aí? Bom, hoje em dia, assim, já vi muita coisa, então já tenho mais uma experiência, então, assim, eu já vejo, eu falo, isso aqui precisa fazer preenchimento. Então, preenchimento, eu faço, tem alguns materiais específicos. Né? Nesse tu teve que fazer preenchimento? Tive que fazer. E como é que Aí eu uso atadura gessada para dar um acabamento. Tipo, preenche com um tipo do material, depois eu boto a atadura gessada, dou liso, tem que deixar secar aquilo, para depois porque às vezes não, a maioria das vezes tem pele ainda, tem musculatura ali. Então, para depois eu tenho que dar formato, para depois eu fazer suturas. O que é suturas? Sutura mesmo, com linha e agulha. Ah, tá. Então isso tu faz por dentro, esse gesso por dentro. que tu tá falando? Para dar formato de novo pro rosto. Entendi. Tu simula o osso como ele devia estar, né? Por exemplo, a pessoa que teve fratura e teve uma perfuração no olho, né? Então, às vezes tá muito para dentro, ou então até a pessoa que perdeu mesmo o olho ali. Então, tem prótese para isso. Se a pálpebra estiver íntegra, dá para você fazer uma prótese de cera, formato de um olho. Não que ele precise botar íris, nada, mas só a prótese. Com cera, eu encaixo ali, preencho, né, no fundo, trago a prótese, boto ali e desço a pálpebra. Dou um pontinho muitas vezes com fio de nylon, ou até um fio dental, que é mais fininho, mais delicado. Então a pessoa esteticamente, ela fica com os dois olhos, né? E depois eu maqueio ali,
já dá uma... Eu preciso trazer o mais próximo do que a pessoa era. Aham. Então, E esse trabalho todo, o objetivo dele é fazer com que a família tenha uma boa amenizar. experiência no velório. Esse Amenizar, que é o eu ponto, né? poder... Porque às vezes tem casos que falam assim, ó, vamos lacrar e não tem um velório. Uhum. Então, um familiar desse, ele não tem uma despedida. Ele não vai ver a despedida daquela pessoa, do aquele ente querido dele. Sim. Né? Então, muitas vezes a pessoa leva isso por muito mais tempo, fica muito mais triste. Uhum. Se puder ter esse tipo de... Por exemplo, eu tenho um velório e eu trouxe, né? Melhorei muito o rosto daquela pessoa, dependendo da causa do que ele morreu, da causa-morte. A pessoa chega ali, sabe? Ó, meu sobrinho, meu filho teve um acidente feio de moto, de carro, tomou um tiro. A pessoa tem uma ideia, ó, tá feio e tal. Mas se eu trago e melhoro ele, pô, tem um velório, um negócio, pode ter certeza, vai ser uma coisa mais tranquila. Uhum. Qual é a coisa mais comum que chega pra ti, pra tu trabalhar? Qual é a causa mais comum? Aí é uma coisa mais tranquila, assim, idoso, né? Mas não falar assim, eu vou escolher o meu trabalho, porque eu tenho que fazer das Sim. duas situações, tanto causa de morte por patologia, que é causa natural, como causa violenta. Mas qual é o que chega mais? É o idoso que já morreu ou tem muita violência? Mas isso aí é muito relativo. É bem distribuído, É, assim. porque tem dias que é uma coisa tranquila. Mais idoso, morreu, já tá com 80, Só tal, mas causas por naturais. patologia, né? Aham. Causas mais naturais. Mas os casos do desafio, né? Uhum. São as partes de morte violenta. Aí é mais uma coisa, vai mais material, é uma coisa que você se sente com desafio ali, pô, preciso melhorar esse rosto. Porque o que a gente vela, que a pessoa vai velar, ali é o rosto e a mão que fica para fora. Uhum. Entendeu? O resto a gente tá coberto com flores, né? E com toda a tua experiência na área, tem algum caso que chegou que tu te chocou com a forma como a pessoa morreu? Teve um menino, já tem um bom tempo. Teve um garotinho. Isso foi pra Record, foi pra televisão aí uma semana, ficou a semana toda rolando aí na televisão. E aí foi a história que chegou pra mim. Ele morava numa comunidade, tudo, tava brincando ali com as outras crianças e de repente sumiu. Ninguém, né, sabia o que tinha acontecido. Uma semana e pouco, né, para frente, apareceu um corpo desse menino dentro de um córregozinho lá e tinham feito coisa de magia negra, Ah, né? Então, quando me impactou, porque eu fui abrir o saco que tava e eu não sabia. do histórico do que tinha acontecido. Eu ia abrir o que eles foram pegar e deixaram dentro daquele saco fechado. Uhum. Eu ali na sala, eu fui abrir para ver. E tive um impacto, porque, nossa, fizeram umas coisas muito feias no rosto desse menino. Não sei, porque me falaram que era um negócio de magia negra, então eu não sei como é que é isso. E esse caso foi uma situação de... Aí cortaram uma mão dele, cortaram um pé, Putz. tiraram, né? E isso aí é uma coisa que, assim, primeiro, eu não pude fazer muita coisa, porque já estava há dias e já estava numa forma bem avançada. Mas pela situação que eu olhei ali, tomei aquele susto, e por não poder fazer nada, não tinha como fazer nada. Uhum. E tu lida. Eu te perguntei como é que tu lida com a morte, né? Eu queria saber se tu tem alguma visão espiritual, porque vem uma auxiliar de necrópsia aqui, a Priscila Camin. Ah. Ela contou a história dela aqui, ela falou que ela tem uma preparação, ela é espírita e ela respeita e conversa com o cara e tal, pra ela se Eu, sentir melhor. Tu tem alguma coisa nesse sentido? cara, em termos da religião, eu respeito todas e eu passo isso para os alunos, né? Tem que ser respeitado todos. Eu sou espírita. Hum. E isso que essa profissional falou, eu tenho comigo. Por quê? Ali é um caso, é um corpo
que eu não via, eu tô vendo ali aquele momento. Então eu tenho que ter um respeito até de eu botar a mão nesse corpo.